Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos ao nosso Mais Fertilidade Talks, o nosso videocast e podcast que conta com o apoio da Merck. Neste episódio vamos falar sobre a maternidade para além da genética e comigo tenho a psicóloga Ana Oliveira da Ava Clínica. Bem-vinda, Ana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Joana. Eu é que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Espero que tenha muito sucesso, certo? Vai ter. Vai ter. Pelo menos esforçamos-nos para que assim seja. Muito obrigada mesmo por estar aqui connosco. Posso dizer que o seu trabalho se centra na maternidade para além da genética? Muito. Essencialmente, eu trabalho no programa de doação de ovócitos, com dadoras e com casais ou mulheres sem companheiro que recorrem à doação de óvulos, esperma ou embriões. Portanto, vai mesmo muito para além da genética. Antes de que preparei aqui algumas perguntas, nada muito difícil para si, mas antes de começarmos aqui mais a fundo na nossa discussão, gostaria de começar aqui pelo tema que é o que significa a maternidade. Podemos dar-lhe vários significados. Geralmente para os psicólogos a maternidade é um conceito mais psicológico do que genético e eu fiz questão de ir verificar no dicionário, confirmar a definição de maternidade e encontramos uma definição jurídica que tem a ver com uma ligação de parentesco de uma mulher às suas crianças. E podem ser geneticamente suas crianças ou não é? E também há o ato de cuidar que é para toda a vida. E esse é independente da genética. E, portanto, nós, ao longo dos anos, ao longo de centenas de anos ou mais, em todas as sociedades, havia formas diferentes de parentalidade e de maternidade. E muitas estavam para além da genética, sempre assim foi. Agora, e hoje em dia eu trabalho com casais de muitas culturas, de muitas religiões, de áreas diferentes do planeta, etc. E noto diferenças em função do contexto cultural desse casal. Portanto, a maior parte das pessoas vê e sente a maternidade como estando para além da genética e é assim que ela deve ser sentida. E quando um casal recebe a notícia ou o aconselhamento que tem de recorrer à doação de gametas, como é que reage? E há diferenças nas reações entre o homem e a mulher? Não é uma notícia fácil de receber. Nunca e geralmente é comum e normal e esperado e saudável e humano que se tenha uma reação de algum desconforto face a essa situação. Agora, se é mais difícil para os homens ou para as mulheres, se estiver a referir a doação de espermatozoide temos uma situação, a doação de ovócitos é outra. Também depende das próprias pessoas, mas no geral a doação de ovócitos é melhor aceita, que há uma convicção das mulheres, como é que não há de ser o meu filho, passando a fase inicial de recusa, isto é estranho, eu não vou ser mãe, depois há uma convicção profunda que é, como dizem muitas vezes, como é que não é o meu filho? Eu vou gerá-lo, vai estar dentro de mim, eu vou dá-lo à luz, vou alimentá-lo. Para os homens falta-lhes essa parte, não quer dizer que não haja uma dimensão de ligação psicológica, mas é muito esperado que aconteça um desconforto inicial. Podemos dizer então que para o homem a questão genética pode ter se calhar aqui um bocadinho mais de peso do que para a mulher? Talvez sim, possamos dizer que sim, porque é preciso pensar o seguinte, mais do que propriamente irmos receber ou não gametas, devemos pensar como é que a pessoa chegou a essa situação. Para um homem pode ser difícil porque se ele estiver ligar muito a situação de infertilidade à da virilidade, que ainda acontece muito. E, portanto, se a mulher vai precisar de receber, se eles vão precisar de receber esperma, a mulher vai ser inseminada ou vai haver uma fertilização com a esperma da dor, é difícil que ele não se coloque numa situação de alguma inferioridade
naquilo que tem a ver com o seu sentimento de virilidade. Em relação, por exemplo, à doação de óvulos, aquilo que eu noto é que as mulheres não sentem postas em causa a sua fertilidade, mas assim a sua juventude, que nas sociedades atuais é de facto um envelhecimento, é penoso para as mulheres, e é muito comum os maridos referirem que de repente as mulheres começaram-se a sentir velhas, a observarem o efeito da idade em si própria, quando até ao diagnóstico se sentiam saudáveis, jovens, façam exercício, alimentem bem, e de repente... É um confronto. Uhum. É um confronto. É. E no momento de decidir em avançar com a opção da doação, como é que se consegue ajudar estes casais a tomar essa decisão, a prepará-los de certa forma para essa tomada de decisão e depois também para continuar esta jornada, não é? Porque há uma decisão e depois há todo ainda um processo também, não é? Que acontece. A decisão é um processo, não é? E a avançar e ser pai ou mãe com doação de óvulos ou de esperma ou com embriões é um processo. E, por exemplo, em relação à doação de óvulos, aquilo que eu digo sempre às senhoras para aceitarem que possa haver dentro delas, e é suposto existir ao mesmo tempo, 2 processos. A Olivia Montucci, que fundou a Donor Conception Network, tem uma frase que faz todo o sentido, que diz que para se avançar para a doação de gametas, you need to deal with your stuff. Ou seja, com as coisas que magoam, com as emoções, com os meios, com o receio, com a vergonha. E isto é um processo. E de facto é preciso tempo, é preciso dar tempo para que se consiga fazer o luto da sua fertilidade genética. E esse, como qualquer luto, demora muito mais tempo. E aquilo que eu digo para validar e para ajudar é que podem ao mesmo tempo estar muito confortáveis e seguras que irão amar essa criança como delas, e é verdade que será delas, e ao mesmo tempo uma parte delas ora está triste, ora está com raiva ou sente-se injustiçada, mas isso não tem nada a ver, são processos diferentes e é evidente. Um luto demora muito mais tempo e geralmente os casais avançam mais cedo para a doação de óvulos. Agora, aquilo que eu recomendaria, quer aos casais, quer aos técnicos que trabalham na área, é que se reconheça esta situação que é, de facto, avançar para a doação de gametas não é outro tipo de tratamento, é outra forma de parentalidade. E se minimizar ou acentuar muito a importância de que é uma célula, também não se está a dar muito espaço a quem passa pela situação de manifestar as suas dúvidas e os seus receios, que são legítimos. E muitas vezes passa de imediato, não resultou mais, já fez 3 ou 4 filhos, não resultou, pronto, vamos avançar para a doação de óvulos. E às vezes eu recebo casais, eles tomam essa decisão, ninguém os empurra, mas também não há ninguém que os ajude. Calma, um bocadinho para pensar como vão avançar. E ainda bem que que tocou neste ponto da questão do pensar. Sente que estes casais depois precisam de mais informação, de estarem bem informados do processo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de das dúvida. mais-valias ou das consequências que a doação possa ter. Ou seja, sente que para o casal tomar esta decisão se fica mais exigente também no sentido de procurar informação. Devem procurar informação e devem receber informação, porque informação que existe sobre as milhares de crianças e famílias nascidas com recurso à doação de óvulos e esperma. Há milhares, há informação sobre isso, que é informação muito tranquilizadora. E que tem que ser os técnicos também a ajudar com informação, dar artigos, ajudar a responder às dúvidas e questões que são legítimas, mas que algumas de facto ajudaria que nós disséssemos, bem, mas o que acontece é isto, não se encontra patologia, não se encontra grandes perturbações ou perturbações em famílias que recorreram à doação de gametas. E a nível do impacto emocional, que eu acredito que tenha, não é? O seu impacto no casal. Como é que se pode trabalhar depois também esta questão, a parte mais emocional, com o casal? Para já reconhecer e validar
E ter compaixão, porque não na compaixão, não no sentido coitadinho. Somos uns coitadinhos ou vocês são uns coitadinhos. Na compaixão, num sentido mais alargado, não é? Sim, porque queria só, e desculpa interrompê-la, é curioso porque nós quando pensamos em compaixão, as pessoas associam muito àquilo que a psicóloga estava a dizer, ao coitadinho, não é? Sim. Mas não tem nada a ver com isso. É um sentido de compaixão, de aceitação, de compreensão para nós com nós próprios, de validação do que estamos a sentir, de desculpabilização. Por exemplo, é muito comum as mulheres culpabilizarem-se pelo facto de terem atrasado a maternidade. Ainda esta semana, numa das sessões. Porque fui eu que tomei a decisão de atrasar a maternidade. E o que eu lhe devolvi foi, nós só podemos dizer que tomamos uma decisão consciente se tivermos toda a informação sobre todas as implicações, e não temos. E as mulheres sistematicamente não tiveram, e isso é um problema de saúde pública, e que nós sentimos isso. Nós estamos no fundo da linha, não sentimos nenhuma particular felicidade, é o nosso trabalho, mas que nos cheguem pessoas destroçadas pelo facto de criar uma maternidade. Mas muitas vezes não foram informadas por médicos assistentes ou por ginecologistas ou de uma forma bem incisiva sobre as consequências. Não quer dizer que as pessoas possam. Não quer dizer que as pessoas possam ter filhos mais cedo, mas só aí é que podemos dizer que a pessoa tomou uma decisão consciente. Exato. Mas voltando à questão da ajudar, é assim, validar os sentimentos, ajudar a flexibilizar e a minimizar os receios que têm. É muito comum terem receios em relação se vão ou não amar a criança, se a criança, caso venha a ter acesso ao dador, se vai alterar ou não, se quiser, claro que tem neste momento acesso à identidade do dador, se isso poderá alterar o sentimento em relação à mãe, como é que o exterior vai ver essa família, essa criança. Isto são medos perfeitamente legítimos, que nós, se nos colocarmos no lugar do outro, pensamos, eu também sentiria isso, não é? E temos que ajudar a flexibilizar para que se consiga ver outras perspectivas e é importante que se tenha noção do seguinte. Nós somos primatas e às vezes esquecemos dessa dimensão tão importante que nós carregamos em comum com os outros primatas. Há aspectos diferentes, mas se nós olharmos para uma fêmea chimpanzé com as suas crias, a ligação que tem, a proteção, o cuidado, o bebê chimpanzé e a mãe chimpanzé, será que elas fazem isso? Porque o chimpanzézinho é geneticamente aparentado com elas? Não é de todo. Agora, nós temos, em nós, as fêmeas humanas têm essa capacidade, os seres humanos, não só as fêmeas, de nos ligarmos a quem cuidamos de uma forma fortíssima. E os bebés vêm equipados com comportamentos que ajudam a ligar-se à mãe ou ao pai e que ele se liga à criança. E é importante ter isso em conta. Claro que depois temos as nossas dimensões cognitivas e os nossos receios, mas isto dá muita segurança a pensar, eu não serei diferente se tudo correr bem, a partir assim, se eu não tiver muitos receios, eu vou ligar-me à minha criança e ela vai ligar-se a mim. Contudo, acaba sempre por haver aqui um bocadinho o peso da genética, não é? Acaba por ser aqui um fator importante na hora depois de, digamos que, de decidir. É assim, a pessoa não pode, quem vai receber óvulos ou esperma ou embriões, embora aqui nuances diferentes, é quase como quando é para a recepção de embriões, parece que se desvaloriza mais o peso da genética, até o facto de se falar em adoção de embriões, mas no fundo é a mesma situação. Pode haver uma reação de valorizar excessivamente a genética, ou pode haver uma reação de nem querer pensar no assunto, de negação. E muitas vezes fala-se, sabemos, hoje em dia, os conceitos de epigenética está para além da genética e sabemos que a partir do momento em que o embrião vai para dentro do útero da mulher, tudo aquilo que está a acontecer com ela no meio ambiente onde vive, etc., etc., vai alterar a expressão genética. Mas também acho que para alguém tomar uma decisão consciente sobre contar à criança, partilhar informação, etc.,
nós não devemos negar a outra parte, é que isso não altera o DNA da criança. E, portanto, o casal, nomeadamente em relação ao disclosure, que é a intenção ou não de contar à criança que partilha a genética com uma outra pessoa, é importante ter isso em conta. Não há nenhum efeito da epigenético que altere o facto de, se fizer um teste de DNA à criança, vai mostrar que, não diz quem ela é aparentada, mas se comparar, que não tem a genética daquela mãe. E aí os casais têm que ter a maior decisão, e é talvez a decisão mais difícil, e não é raramente é por proteção deles, é uma grande preocupação em relação à criança e ao exterior, mas terem a consciência que, de facto, isso não se altera. Não há nenhuma gestação, nem cuidar uma criança que altere essa realidade do DNA. E o casal, ao decidir se conta ou não, tem que ter isso em conta. Exato. Sendo o nosso tema a maternidade para além da genética, que outros tipos de alternativas ou opções podem ter um casal? Bem, habitualmente se fala na adoção. Eu não sei se neste momento é uma alternativa, porque no último workshop que fizeram para os técnicos de apoio psicológico da APF, em que estiveram presentes técnicos que trabalham no sistema de adoção, e deu para perceber que a disparidade entre os casais que querem adotar e as crianças para adotar, há uma grande diferença. Portanto, também não podemos dizer bem se é assim, se é uma solução. A solução também pode ser um processo de ficar sem filhos e criar outros projetos de vida, e é um processo de luto como outro qualquer, e sabemos que são demorados. Tenho acompanhado alguns casos assim. Os primeiros tempos são muito difíceis, mas depois consegue-se encontrar outra forma de dar sentido, que não seja só serem pais. E temos também, pronto, a questão da gestação de substituição, que também é uma alternativa, uma solução para os casais, também aqui noutras condições de infertilidade, não é? Mas aqui na questão, e é curioso ter falado no ponto de não ter filhos, que também é algo que pode vir acima da mesa, não é? Temos que ajudar a desistir. Por vezes é preciso que alguém do exterior ajude a desistir, porque é muito difícil tomar a decisão de desistir. Sem dúvida. Em ambos os casos ou as situações, não é mesmo, tomar uma decisão de recorrer à doação de gametas, seja de espermatozoides ou de ovos, ou até eventualmente de embrião, tomar uma decisão de adoção, tomar uma decisão de gestação de substituição, ou até mesmo tomar uma decisão, que eu acredito que esta que possa ser se calhar a mais difícil de tomar, de não ter filhos, a importância que é de termos um psicólogo. É importante, sim, é importante porque, infelizmente, nós já vai havendo recursos, até nomeadamente em My Journey, que é uma app que ajuda a passar por esse processo de fazer o luto. É um luto não reconhecido, mais difícil de viver, mais difícil de aceitar pelo exterior, mas é importante haver essa ajuda, sim. Podemos dizer que esta questão, esta decisão, e é verdade que a My Journey é uma ferramenta que pode ajudar os casais que optam por não ter filhos. Aqui a minha questão, e falando também com alguns dos nossos associados que acabaram por tomar esta decisão, a questão de ficar sempre um vazio. Ou seja, a vida continua, como é óbvio, mas há ali uma parte que não fica tão realizada. Como é que se pode ir gerindo isto mas agora, ao longo? Não sei se será um vazio, poderá ser um vazio, poderá ser uma cicatriz, mas eu acho que todos nós, ao longo da vida e com os anos, vamos carregando dores, não é? E fazem parte da nossa história, as perdas, os diagnósticos, o que se conseguiu, o que não se conseguiu, os bebés que não evoluíram, nas gravidezes que não evoluam. Nós todos carregamos a nossa história, faz parte da nossa história, não é? Numa fase inicial, se calhar nós é que temos a expectativa que se possa fazer alguma coisa e de repente deixou de doer. Mas o que eu costumo dizer assim, a cicatriz está cá, portanto, um corte que eu fiz está aqui para o resto da minha vida. Mas o que é importante é que eu sei que ela está cá, recordo perfeitamente o que aconteceu, etc., mas já não dói da mesma forma.
E isso é outra. Pode haver um vazio, pode haver uma pena, sim, é um luto profundo. Agora é preciso ajudar. Há pessoas que têm mais recursos, outras nem por isso, que possam fazer para tornar a vida com sentido, dar um sentido à vida. Eventualmente, que estratégias é que poderíamos, a nível de psicológicas, que podíamos usar para os casais gerirem melhor estes momentos e estas tomadas de decisões? Para já, dar-lhes tempo. Dar-lhes tempo e validar o tempo, e também acho que é importante haver esta noção que não é pelo facto de se adiar um tratamento de doação de óvulos ou de esperma mais alguns meses que comprometerá o sucesso, porque é muito comum, as mulheres estão muito pressionadas pela sua idade por causa da qualidade ovocitária dos óvulos, o número de óvulos e a qualidade dos óvulos. Mas quando se passa para doação de óvulos, já não é esta ameaça. Já é preciso dar tempo. É verdade que sabemos que as pessoas estão há muitos anos a tentar, querem muito, etc, etc. Mas o que eu acho que é importante pensarem não é que se eu esperar 4 meses ou 5, não devo pensar, mas eu não estou a fazer nada. Como é muito comum. Mas eu sinto que eu não estou a fazer nada. Pensar assim, não, eu estou-me a preparar, estou a lidar com as minhas emoções, estou a pensar nos meus medos mais profundos, se sou capaz ou não sou capaz, o que é que eu preciso pensar, o que é que eu preciso de ajuda, o que é que eu preciso de me informar. Então estão a fazer alguma coisa. E às vezes, durante esse período, um caso que eu acompanhei, ela não conseguiu avançar para a doação de ovócitos. Chegou à conclusão e há pessoas que de facto reconhecem em si, isto não seria fácil para mim, haveria sempre uma parte de mim que estaria sempre permanentemente a pensar que esta criança não tem a minha genética. São casos raros, ou não raros, porque é assim, se calhar as pessoas que me vêm para a minha consulta é aquelas que decidiram avançar, mas se calhar outras decidiram avançar, essas não sei o que pensam e sentem, não é? Falamos aqui muito, e grande parte da nossa conversa foi nas pessoas que vão receber, portanto, o casal que precisa. E quem também está disponível para doar. O que é que normalmente costuma manifestar, ou como é que vê este ato de altruísmo? Porque acaba por ser um ato de altruísmo, uma mulher, um homem disponibilizar-se para ajudar outro casal. E eu acho que nós não reconhecemos devidamente as nossas doadoras em Portugal. Infelizmente, ainda noto algumas situações que nos focamos muito na compensação, mas é importante passar aquilo que são as vivências delas. E, por exemplo, um dos aspectos fundamentais na entrevista à doadora, temos o dever de as proteger também. É importante perceber o que é que elas sentem, etc. E, de facto, é fantástico. Nunca uma dadora, fantástico não é o que é esperado, nunca uma dadora se posiciona como a mãe da criança. Quando se fala na questão da genética, não é meu filho. E dizem muitas vezes aquela frase que lá diz o povo, mãe e pai é quem cria. Não são meus, são filhos da outra senhora. Isto é tão claro para elas, e de facto para elas é fácil, fazem essa separação que é suposto entre a genética e a maternidade. Para mim é importante sempre perceber o que leva uma dadora a doar, e há muitos motivos. Eu tenho 9, no meu guião de entrevista tenho 9. Alguns têm a ver com elas e outros têm a ver com a mulher. E é muito um movimento de ajuda de uma mulher para uma mulher. Quase sempre falam na mulher, ajudar outra mulher, não pode, e eu posso. O casal aparece quando elas têm familiares com problemas de fertilidade, por exemplo, um irmão, um cunhado, etc., um amigo muito próximo. De resto, é muito um movimento de ajuda de uma mulher a outra mulher, porque se valoriza muito a maternidade e pensam, mais comum elas quererem ter filhos, mas há algumas que pensam, eu não posso ter filhos, é uma injustiça, eu posso, e a tanta mulher quer, eu estou a desperdiçar óvulos. E é importante também perceber os movimentos de preocupação e de ajuda em relação ao casal e à mulher. Uma das perguntas fundamentais que eu faço é a informação que desejam saber sobre o resultado da sua doação.
que é que acha que é a informação que elas gostariam de saber? Se os óvulos foram usados ou se conseguiram realmente ajudar Se um a casal. senhora engravidou. Se a senhora engravidou, se o casal teve sucesso, se a senhora engravidou, se a gravidez evoluiu, se o casal está feliz de conseguir ajudar. É raro ficarem só pelos óvulos, porque não é esperado, não é isso que é esperado, e a mesma literatura mostra que um dos fatores de insatisfação das dadoras é não lhes ser dada informação sobre o resultado da doação. E dizer-lhes se houve uma gravidez não compromete a privacidade do casal e é responder uma necessidade delas. Mas é aí que eu consigo perceber, esta e outras perguntas que faço no guião, é o peso que tem. Ok, as preocupações, não é? Que também, de certa forma, a mulher que está a doar... As preocupações não têm muito. As preocupações têm mais a ver com o receio de ficarem inférteis ou da dor do procedimento. De resto, elas não têm muitas preocupações face ao processo, mas é evidente que, assim, ser dador é uma questão de personalidade, não é qualquer pessoa que pode ser dador. E, por exemplo, outra das perguntas que eu faço sempre é qual é a intenção em relação ao número de doações. E nós precisamos de saber, nomeadamente a nível de campanhas, etc., que o facto de uma dadora se predispor a fazer uma doação, quase sempre é uma ou duas. Vamos ver como é que corre. Há algum limite? 4 doações. 4 doações. No país, toda a sua vida. Mas a maior parte das dadoras não pensa fazer 4 doações. Okay. Até porque também não é do ponto de vista psicológico, não é um processo difícil para elas. Não, elas dão a medicação, se não têm fobia de agulhas pode ter o desconforto físico, etc., mas não tem o peso psicológico do tratamento de fertilidade, não é? Em cada ecografia vão estar, o que é que representa estarem os folículos a crescer ou não crescer, quantos óvulos têm ou não, para elas não tem peso dessa forma, não é? E, portanto, elas, dessa parte, o processo até corre relativamente bem. Tem mais receios a nível de ficarem inférteis no futuro, a dor dos procedimentos é mais por aí. E a nível do anonimato? Reagiram muito bem. Muito bem. É muito raro uma dadora desistir pelo facto de haver, do nascido ter o direito de saber o nome delas. É preciso pensar que elas estão jovens, são relativamente jovens, e é muito comum dizerem assim, eu também, se fosse comigo, também gostaria de ter esse direito. É um direito humano. E elas, algumas pensam na mãe. Mas isso é muito estranho. Mas porquê que o casal vai contar? O que é que essa mãe vai sentir? Posicionam-se muito a sentir. O que é que a mãe sentirá? Mas, no geral, dizem, é um adulto que eu irei conhecer, se me quiser conhecer, é um adulto que eu conhecerei. Faz-lhe a impressão, por exemplo, pode acontecer noutros países essa capacidade, mas das dadoras, as que pelo menos eu entrevisto, não seria fácil para elas ver o bebê durante o seu crescimento, enquanto que vê-lo, esse adulto, e estamos a falar de um adulto a partir dos 18 anos, é outra pessoa, até poderão ter alguma curiosidade de saber como é ou não. É só a partir dos 18 anos que sim, se pode direito. Em Portugal é a partir dos 18 anos, sim, que tem direito a saber o nome completo do dador, só o nome completo. E quem é que pode doar? Ou seja, que idades... Até que idades é que se pode doar? Bem, há alguma diferença... O intervalo de idades? Há alguma diferença entre o público e o privado. Geralmente no público eu creio que até aos 35 anos, geralmente os privados já aceitam só dadoras até um bocadinho mais novas, sim. Mas à partida será entre os 18 e os 35 anos, desde que sejam saudáveis, do ponto de vista físico e mental. Podem doar. Sim. Ana. Depois terão o próprio processo de avaliação médica, psicológica e médica. Não é? Claro, pois, porque depois há sempre esses sim. dois processos, não é? Sim. O processo médico e depois todos também o processo psicológico. Todos os centros têm psicólogos a trabalhar com os dadores. Enquanto que nem todos os centros faz parte do protocolo a entrevista de aconselhamento com os casais, na AVA há muitos anos que faz parte do protocolo, assumiu-se, e ainda bem que tem essa felicidade de poder lá estar, que assume-se, se é preciso fazer uma ressonância magnética, pede-se para fazer, se é preciso fazer, faz parte do protocolo, e do tratamento também faz parte do protocolo, fazer a entrevista de aconselhamento. Para terminarmos a nossa conversa, gostava que nos deixasse 2 mensagens. Uma para os casais que vão ter de recorrer ou que estão num processo, que têm de decidir, e outra para as dadoras ou dadores.
Então vou começar pelos dadores. Os dadores é pensarem que não terem vergonha de ser dadores pelo facto de existir uma compensação, que ela é a justa retribuição de irem ser 9 vezes às clínicas. Um dador não é para afugentar as dadoras, mas uma dadora vai 9 vezes à clínica, no mínimo. Ao longo de todo o processo, pelo menos no nosso protocolo é isso que acontece. E não sentirem e terem orgulho em fazer um procedimento que não é qualquer pessoa consegue fazer, são as pessoas que têm mente mais aberta, mais solidárias, e que o façam, porque há muita gente que precisa. Nunca haverá excesso, embora cada centro tem os seus protocolos, mas será sempre um bem escasso, doação de ovos e de esperma. Em relação aos casais, o que eu queria dizer é, para além da minha área de intervenção em fertilidade, eu também faço clínica em outras áreas, e o que eu queria deixar é que aquilo que nós encontramos é que aquilo mais importante para o ser humano é ser amado. E, portanto, as crianças, que não interessa de onde vem a genética, o que vai ser importante é amor, e os casais têm esse grande desejo de amar uma criança e de cuidar dela. Isso é que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança, não é a genética. Está bem? Ana, muito obrigada por esta conversa. Obrigada. Acho que conseguimos tocar aqui em vários pontos muito, muito importantes, porque realmente a maternidade vai muito além da genética. Às vezes pomos um bocadinho o peso, não é, da genética, do ser nosso, mas realmente ter um filho ou a maternidade vai muito além disso. Obrigada pelo seu trabalho também, Joana, que tem feito nesta área da doação e também em toda a área da infertilidade. Obrigada, Ana. Obrigada, eu. Espero que tenham gostado deste episódio, onde falamos sobre a maternidade para além da genética. Continuem a acompanhar o nosso videocast e podcast Mais Fertilidade Talks. Já sabem que os vossos comentários, sugestões e até questões são muito bem-vindos, portanto podem-nos enviar ou deixar nos comentários das redes sociais. Este episódio está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio. Convido-vos também a visitar o nosso site apfertilidade.org e encontramos-nos no próximo episódio. Até breve!